Oiê, esse é o Frontcast, um podcast para quem quer informações de qualidade sobre saúde, estilo de vida, negócios e gestão. Eu sou Camila Moretti, médica, e sou a host desse projeto. O meu objetivo aqui é simplificar informações sobre saúde, desmistificar os assuntos tabus e colocar aqui todos os assuntos que são tendência. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno. Oiê! Estamos começando mais um podcast e eu estou aqui com a doutora Fabrícia Maciel, médica gastroenterologista. A doutora Fabrícia, além de minha irmã, e a gente dividia o útero, né, Fabrícia? É também médica do estilo de vida, né? E também diretora do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Além disso, é mestre em hepatologia pela Unifesp. Seja bem-vinda, Fabrícia. Oi, que bom que deu tudo certo. E a gente está aqui para falar de um assunto muito importante que é o intestino, né? Então, o intestino hoje a gente sabe que ele é o segundo cérebro. A gente tem milhões ali de bactérias no intestino e toda vez que a gente fala em intestino, a gente associa o hábito de evacuar. Mas existem muitas coisas hoje sobre o intestino. O intestino vem sendo muito estudado e tem tanta novidade que a gente vai conversar aqui, né, Fabrícia? E o que é saúde digestiva e saúde intestinal? Saúde digestiva é você conseguir comer, se sentir confortável e ter um ritmo intestinal normal. O que é isso? Pelo menos ir no banheiro 3 vezes na semana e ter uma sensação de normalidade, sem pressa, sem desconforto para fazer cocô. Ou seja, você pode ir ao banheiro todos os dias e ainda ser constipado. Qual é a grande importância disso? Primeiro a gente entender que a saúde digestiva é um contexto que vai desde a boca ao ânus e que a gente pode ter sinais e sintomas e que a gente sempre tem que estar olhando ali o ritmo intestinal. E é engraçado assim, como é que eu sei que a pessoa tem um ritmo intestinal? Tem muita dúvida sobre isso, né? Como que eu digo assim, o ritmo intestinal é normal? 3 vezes na semana, até 3 vezes na semana, tá? Então você pode fazer todo dia ou até 3 vezes na semana e ter essa sensação de bem-estar, ou seja, você não tem nenhum esforço evacuatório. Ou então uma sensação ruim depois de evacuar. Eu evacuo, faço meu cocô e depois ainda tenho aquela sensação de que eu não evacuei completo. Então, assim, é uma evacuação completa e sem esforço. Isso é interessante, né? Porque, assim, todo mundo acha que é só o ato de ir ao banheiro, né? Só a frequência. Só a frequência. A gente precisa ter aquela sensação que foi completo, né? E que não teve nenhum desconforto, né? Que é a sensação de pressa. Isso. E também a forma. Então, assim, quase ninguém, hoje mais gente olha o cocô, né? O hábito era fazer cocô e ninguém observava. E a gente tem uma escala, chamada uma escala de Bristol, que estuda a forma do cocô. Então, o cocô bonito. O que é cocô bonito? Aquele cocô grande, bem formado, liso, que sai sem livre, leve e solto, tá? E tem aquele cocô, que é o Bristol 1, que é aquele cheio de bolinha, parece um capitinho, que dói quando sai, faz aquele barulhão, assim. E tem o polo da diarreia, aquelas fezes pastosas. Então, os polos, eles não são normais. Tá? Então, tanto a constipação quanto as fezes mais amolecidas não são normais. Então, não é normal ter fezes pastosas nem diarreia. E o que eu acho engraçado, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, tem que sair que nem um trenzinho, né? Sai sem dificuldade, né? E porque quando a gente tem as fezes cibalosas, que são essas fezes mais em bolinha, elas mostram uma deficiência, às vezes, dietética, né? De fibra, de água, de gordura, porque também para fazer cocô a gente precisa de um complexo ali, né? Então a gente precisa de fibra de qualidade e quantidade. A gente vive hoje uma pandemia de insuficiência de fibra, a gente come pouquíssima fibra. Isso impacta diretamente na sua saúde cardiovascular, na sua probabilidade de ter diabetes e até no aumento da incidência de câncer. E aí, água e gordura boa, então azeite, abacate, nozes, castanhas do Pará. Então assim, a gente precisa disso tudo, além de quê? Movimento. E assim, interessante que a maioria dos estudos mostram que as populações, no geral, dos Estados Unidos, no Brasil, consomem de forma muito insuficiente a fibra, né? Então, nas mulheres, 28 gramas dia, no homem, 32 gramas. E parece, assim, se você não tiver uma alimentação baseada em plantas, né, de frutas, verduras, fica às vezes muito difícil você alcançar as fibras e as pessoas usam a suplementação. Mas é interessante a gente sempre lembrar que a forma de conseguir fibras via alimentação é assim preferencial, né? Sempre. E assim, gente, a principal maneira de a gente regular o nosso intestino é pelo alimento, é pela comida. Então,
frutas e verduras. A gente tem que ir por base 4 a 5 porções por dia e grãos integrais. O que vem acontecendo ao longo do tempo? A gente tem indo para uma dieta muito ocidental, então de açúcar refinado, pouca fibra, muita gordura animal. E isso vem levando... Proteína não tem fibra, tá? Então, assim, você acaba levando o seu intestino a trabalhar pouco, a se acostumar a trabalhar pouco. Até a introdução dessa fibra ela tem que ser mais lenta para o organismo também se acostumar. Então, senão a gente tem sintoma e a pessoa abandona, né? Exatamente. O que acontece? Eu preciso fazer cocô. Aí ela pega e começa a comer muita fibra de um dia para o outro. E aí ela começa a ter muito sintoma. Aí ela deixa de comer a fibra. Outro grande erro é comer fibra sem beber água. Então essa fibra ela vai aumentar o bolo fecal, ela vai aumentar o volume. Então para ela deslizar nesse intestino, precisa de água. E assim, o que eu acho também, que eu vejo muito no consultório, é assim, a dificuldade do paciente entender essa fase de educação que a gente faz no consultório. Né? Então, eu queria que tu me explicasse o que mudou na tua conduta como gastro depois que tu viraste médica do estilo de vida. Eu sempre falei, a gente sempre conversou muito sobre isso, né, Mila? Os pacientes vinham, eu fazia educação em saúde, olha, você precisa se alimentar melhor, eu estudava as orientações do qual eu fui formada, do qual os guidelines que eu estudava, e via que eles não conseguiam aderir. Eu via que eles não conseguiam fazer. E aí eu fui atrás de alguma metodologia, claro que foi primeiro para mim, por causa da questão da nossa obesidade, então a gente ficou obesa por muito tempo. E aí de 30 quilos, e a Fabrícia teve o quê? 27? 22. Então, aí eu fui a primeira paciente de medicina do estilo de vida. E aí depois eu fui conseguir colocar essas ferramentas, fazer com que meus pacientes conseguissem fazer as mudanças de estilo de vida de uma maneira efetiva, gradual, usando as ferramentas, as habilidades, o acolhimento. Então, o meu consultório ele mudou completamente. Então, hoje eu tenho um acompanhamento de medicina do estilo de vida e gastroenterologia porque as pessoas precisam de apoio. E principalmente porque não é só o intestino. Né? Então, com eixo cérebro-intestino, eu recebo muitos pacientes com doenças funcionais, que são as doenças do eixo cérebro-intestino, que vêm adoecidas da parte emocional, da saúde mental, e que eu preciso realmente gerenciar estresse, que eu preciso que elas aprendam a dormir melhor, eu preciso que elas comam melhor, que tenham mas assim, eu consigo, com a medicina do estilo de vida, habilitar essas pessoas. Eu não conseguia antes. Antes eu tinha conversas francas, eu fazia orientações, mas eu não conseguia efetivar a mudança, fazer a mudança acontecer. Exatamente. E assim, eu ajudo essas pessoas, eu não faço a mudança por elas. Isso A gente sempre fala isso, eu gosto de repetir, nós chamamos de facilitadores de jornada, né? Eu acho que o médico profissional de saúde que se põe nessa situação, né, de não delimitar o que vai ser feito, mas de assim, pactuar com o paciente, aonde ele consegue ir, né, que passo ele pode dar, é fundamental. Quem é o maior especialista na sua saúde? Na sua saúde é a pessoa, só ela sabe fazer. Só ela sabe dizer realmente quando é o horário que cabe o movimento, colocar mais movimento, qual é o horário qual é a disponibilidade para mudança. Porque não adianta, eu vou lá e você pretende mudar em 30 dias, em 60 dias? Não pretendo. Então assim, a gente tem que entender qual é o momento desse paciente. E sobre o eixo cérebro-intestino, explica um pouco mais, porque assim, tem muita gente com dúvidas sobre isso, né? A gente ficou muito tempo achando que o intestino era simplesmente um órgão que fazia o transporte, né? E da evacuação. Uma máquina de fazer cocô. E hoje, e assim, é interessante porque tu sempre fala isso, né? Tem paciente e tem profissional de saúde que estranha falar a palavra cocô, né? Mas a gente precisa normalizar, né? Falar, olhar e até mesmo para a gente ver a nossa saúde, né? Eu acho que assim, é preconceito, mas assim, hoje a gente tem um acesso à informação sobre o eixo cérebro-intestino muito grande. Agora, o que a gente precisa? Direcionar esse conhecimento. Essa é a importância do profissional de saúde. Né? Então, você recebe muita informação, mas você precisa de diagnóstico. Então, o que é o eixo cérebro-intestino? É a comunicação entre o cérebro e o intestino. Eles têm o mesmo, eles vieram do mesmo lugar, primitivo, embriologicamente, então eles têm neurônios, o intestino tem mais neurônios até que o cérebro, e eles produzem células neuroendócrinas do intestino, vão produzir nutrientes para a gente não se comunicar. Ou seja, um intestino doente manda mensagem para o cérebro. Um cérebro doente ou que tem uma saúde mental alterada também vai mandar uma mensagem para o intestino. E eles ficam nessa conversa cruzada todo o tempo. Então não tem como a gente regular no intestino
sem tratar das emoções, sem tratar da saúde mental. Então, isso tem o eixo cérebro-intestino, tem o eixo cérebro-tireoide, tem o eixo cérebro-pele, eixo cérebro-fígado. E aí começa Obesidade, e intestino, né? Então a gente acaba vendo que a parte imunológica, então o intestino acabou virando um grande astro desse novo momento. E aí Vários estudos, isso é importante, né? Vários estudos têm saído estudando o intestino, vendo as interações, né? Que vão desde a alimentação, vão desde os medicamentos, como você se comporta, como o intestino ele é a base e se reflete nos outros órgãos, né? Isso é fundamental. Que antes a gente não falava no intestino. Na época da faculdade, o intestino nunca se falava. Não era essa, né? Não era essa abordagem. E as coisas precisam mudar para a gente poder ter uma visão global daquele paciente, né? Que às vezes não sobre o intestino, mas sobre tudo, sobre gerenciamento de sinais e sintomas, né? Por exemplo, da gente acolher isso, saber se olhar e poder conversar com o médico. E não apenas, cheguei lá, tem esse sintoma, toma esse remédio e vai embora. E uma coisa que, assim, falaste que é fundamental é o diagnóstico, né? Porque as doenças gastrointestinais, os sintomas, eles são comuns a várias doenças, né? E o diagnóstico, como é o que a gente usa hoje para o diagnóstico das doenças intestinais? Tem todo um algoritmo de investigação, né, Camila? Então a gente tem desde a endoscopia, a colonoscopia, a gente tem a prevenção para as doenças orgânicas, né, a prevenção secundária. Então, acima de 40 anos você tem que fazer uma endoscopia. Se você não tiver sintomas anteriores, você obrigatoriamente aos 40 anos tem que fazer. A coluna agora, antes era 50 anos de idade, agora é 45 anos de idade, tá? Para rastreio de câncer de colo retal. Então a gente tem a pesquisa de sangue oculto, a gente tem um algoritmo de investigação. Mas hoje o que a gente vê? A gente vê um crescimento de biomarcadores, por exemplo, para síndrome do intestino irritável, para doenças funcionais. Porque o que acontece? A gente investiga doenças orgânicas e muitos pacientes ficam perdidos no meio do caminho porque tem uma endoscopia normal, uma coluna normal e continuam com sintomas. Por quê? Porque são doenças que são doenças do cérebro e intestino, são funcionais, que a gente vai precisar abordar de uma outra maneira, pedindo outros exames, fazendo outras investigações, como hidrogênio inspirado para fazer testes de intolerância, pedindo o IDCAM, que também faz o diagnóstico de disbiose. Então, assim, você precisa realmente abrir o portfólio de investigação quando você começa a tratar dessas doenças, porque senão você simplesmente subdiagnostica muita gente. Não, e o que eu vejo muita revolta, às vezes, no paciente. Ele tem os diagnósticos que a gente vê, vai fazer o rastreio orgânico dele normal, e alguém falou para ele, né, um profissional de saúde, falou para ele que era psicológico, né? Então, assim, aquele paciente, ele se vê assim, não, olha, eu não tenho para onde ir, né? E aquilo é só o início da investigação diagnóstica, né? Então, assim, às vezes você deixa aquele paciente ali com sintoma 2, 3 anos, com uma abordagem diferente, uma abordagem mais sistêmica, a gente conseguiria fazer o diagnóstico. Se essa abordagem preconceituosa é psicológica, não quer dizer que o paciente não sinta. Então, isso é um desconhecimento muito grande de que existe esse eixo e que questões emocionais e saúde mental sim vão repercutir dentro do trato gastrointestinal. É só pensar, a gente sente um cheiro de comida, o nosso estômago já começa a liberar ácido. Quando a gente pensa, fica nervoso, às vezes a gente fala, estou nauseado. Então, a gente tem, em todo momento, a gente tem essa comunicação. Então, as doenças do eixo cérebro-intestino, elas são, sim, às vezes têm um comprometimento psicológico importante. Tem estudos dizendo que mulheres que foram abusadas têm mais chance, por exemplo, de síndrome do intestino irritável e dispepsia, porque os traumas na infância vão repercutir sim dentro do trato digestivo. Então, assim, a gente não pode simplesmente ignorar isso. Então, até condições psicossociais. Eu me separei, eu estou desempregado, eu posso aumentar, sim, as minhas crises de dispepsia, as minhas crises de refluxo, as minhas crises de síndrome do intestino irritável, porque eles são toda hora se comunicando. A gente tem um quadro aqui, Fabrícia, que é fato ou fake. Fiquei com medo. E esse fato ou fake, eu vou falar a frase, você me diz se é fato ou fake e explicar. Você pode facilmente tratar desbiose com medicamento? É fato ou fake? Fake. Desbiose a gente vai tratar. O que é a desbiose, né? Então, a desbiose é um desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins dentro do intestino, ou em quantidade ou em qualidade. Então, a gente precisa principalmente, qual é o fator alimentação?
tá? Então, assim, a gente precisa mudar essa alimentação para depois a gente retirar também o que está causando mal, que pode ser antibiótico, pode ser IBP, pode ser outros agressores. IBP é pantoprazol, omeprazol, os óleos da vida. Os óleos da vida. E também depois repor esta flora, né? Esse microbioma depois a gente pode repor, tá? É fake. Tá. Estilo de vida influencia positivamente no intestino? Fato ou fake? Mas assim, fato, grita fato. Porque não existe modulação intestinal, não existe intervenção em intestino sem estilo de vida. Pensa que o principal gatilho é alimentação. O segundo, movimento. Gerenciamento de estresse e sono. 4 pilares do estilo de vida. Aí vamos lá para os relacionamentos saudáveis. Se eu não estiver bem com a minha família, se eu não estiver bem no meu trabalho, eu também vou ter abalos emocionais e repercussões emocionais e meu intestino também não vai funcionar. Aí pensa nos tóxicos. Tabaco, que é cigarro também, que afeta muito o intestino negativamente, e o álcool. Nossa. Ou seja, Na estilo verdade, de vida tem que estar tudo tudo ligado ligado com o intestino. Tudo. E o engraçado é assim, que às vezes quando você passa o medicamento é muito mais fácil a adesão do que a mudança do estilo de vida, né? Então assim, você precisa impactar aquele paciente e empoderar ele com conhecimento, né? Para que isso realmente faça parte aí da aquisição de novos hábitos dele e que ele realmente consiga ir executando, né? Essas mudanças. E assim, sempre tu falas isso, e no último congresso, quando tu palestraste, eu achei assim, fantástico, que a gente vê que hoje a gente discute esses nossos problemas com pessoas que têm um poder aquisitivo bom, né? Mas a gente tem esses problemas gastrointestinais são negligenciados com uma população que não come, né? Que não come adequadamente. Aí eu queria que tu falasse sobre isso, sobre os determinantes sociais, né? Exatamente. As nossas escolhas em saúde, elas são baseadas na renda, no suporte social que eu tenho, no acesso que eu tenho à saúde. Então, assim, hoje eu vou falar, eu preciso de fibra, eu preciso comer mais grãos integrais, eu preciso de frutas e verduras. Eu também tenho que ter uma conversação muito franca com o paciente que está na minha frente, se ele tem condições de comprar. De se ele tem suporte para realmente ter acesso. Primeiro que tem uma crença que isso é mais caro, nem sempre é mais caro. Mas a gente também tem um comércio, uma indústria, que coloca o ultraprocessado como se fosse um alimento saudável. E assim, ele é mais acesso, às vezes ele é mais barato, ele é mais de fácil acesso. Né? Então a gente precisa dessas conversas. Por quê? Porque as pessoas não sabem, às vezes, Camila, que é tão ruim assim, que causa tão mal à saúde assim. Né? Então, comer uma mortadela frita, comer uma carne enlatada. Então, às vezes, a pessoa não tem uma geladeira, então ela come enlatada. Então, assim, isso também faz parte dessa avaliação. Então, a gente trabalhar, você pode comprar esse remédio? Porque não adianta passar um remédio que você não pode comprar. Então, lá no congresso, a gente trabalhou muito essa questão, né? A palestra foi sobre isso, sobre o MED, o SUS, mas com enfoque de que a gente trata pessoas que têm condições socioeconômicas diferentes e culturais também diferentes. Então, eu preciso entender a cultura daquela pessoa. Preciso entender por que ela escolhe aquilo. O que levou aquela pessoa a escolher. Para poder fazer o melhor plano, né, que a gente chama de plano terapêutico. E para educar, né? Porque a gente precisa educar as pessoas. A gente precisa educar em saúde. A gente precisa oferecer informação de qualidade. Uma informação que não seja enviesada por mercado, por venda. Né? Então, esse aqui é o melhor caminho. Se você for por esse caminho, você vai ter mais saúde. E tem mais um fato feito aqui. Desbiose engorda? Engorda. Qualquer alteração, fato, né? Qualquer alteração do equilíbrio do intestino engorda. Tá? Então, isso até tem estudos dizendo que tem maior vontade de comer doce. Né, e coisas mais gordurosas, então realmente engorda. Então, para tratar e emagrecer, além de tudo isso, tem que tratar o intestino. E assim, o que a gente vê, assim, antigamente era colocado como desculpa, né? Então, assim, o tratamento da obesidade ele passa também por vários gatilhos e várias dificuldades, né? A obesidade é multifatorial, né? A gente sempre fala sobre isso, mas dentro do consultório da gastro, a gente vê muita gente chegando, quero tratar refluxo, aí quero remédio. Nossa, mas você está acima do peso, vamos baixar esse peso, porque isso vai melhorar muito o refluxo.
Então, assim, a obesidade, ela só, por si só, ela é um fator que vai levar a inúmeras outras doenças do trato digestivo e fora dela. É uma doença crônica, né, não transmissível, e que é um gatilho para outras doenças. Então, ter um IMC, que seja um índice de massa corpórea, ter um peso normal, sim, é um caminho de saúde. E a disbiose? Toda a sigla de disbiose? Não. Pois é, então explica o que é SIBO, porque agora as pessoas estão falando muito mais de SIBO, né? E a gente vê que isso leva a sintomas, né? Como náusea, a gente tem pessoas com queda de cabelo, né? Pessoas com acne da mulher adulta. Então, o que é a SIBO? O SIBO é o supercrescimento bacteriano de delgado, ou seja, tem uma superpopulação de bactérias num lugar onde não deveria. E isso me dá uma síndrome clínica, não só do intestino, mas também fora dele. Então, a disbiose, o que é a disbiose? A disbiose é o desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins do intestino. Eu posso ter disbiose SIBO, né? Aí eu tenho aí uma translocação aí de bactérias do intestino delgado, e eu posso ter SIBO sem disbiose. E Fabrícia, como é que a gente faz o diagnóstico de SIBO? O diagnóstico de SIBO, ele pode ser feito através do hidrogênio inspirado, que a gente faz com um substrato chamado lactona ou glicose. E aí a gente faz um dia antes uma dieta antifermentativa e vai medir a quantidade de hidrogênio que essas bactérias produzem, tá? Isso vai gerar um gráfico. Se até 90 minutos eu tiver um aumento de 20 ppm, um negócio bem específico, de 20 ppm, aí a gente diz que tem supercrescimento, porque até 90 minutos é o tempo que aquele substrato está ali passando pelo intestino delgado. Então aí a gente consegue fechar com certeza o diagnóstico, esse é um dado objetivo. Quem é que tem indicação para fazer isso? É quem tem principalmente inchaço, distensão, e tem alterações do trato gastrointestinal, constipação e diarreia. Então, pós-bariátricos também, aí a gente precisa. Agora, tem alguns sintomas e sinais que você também pode fechar clinicamente, mas também você pode ter esse diagnóstico aí, subdiagnóstico se a gente não fizer o exame. E que eu vejo, sabe, que chega muita gente no consultório e a gente vê muito isso na internet, né? Que é todo mundo fazendo uma dieta antifermentativa sem passar com médico, sem passar com nutricionista, né? E aí não é fácil essa adesão nessa dieta, né? Não é fácil e assim, ela não é um tratamento, ela é uma estratégia terapêutica. Então tem gente que quer ficar no FoodMaps a vida toda. A própria dieta de baixo FoodMaps, você retira e depois reintroduz. Essa é a felicidade do tratamento. É a reintrodução, é saber o que te faz bem. Né? Então, assim, não adianta eu só restringir, gente, a gente já tá. É muita restrição a vida toda, né? É muita restrição, muita informação, muita dúvida, né? Exatamente, mas assim, dieta de baixo FoodMap é nutricionista que tem habilidade para fazer, tá? Porque é uma dieta difícil de fazer. O paciente precisa estar muito motivado para fazer. Então, pensa em tirar cebola e alho da sua vida. Glúten, lactose, é mais fácil, todo mundo já está mais preparado. Mas assim, os temperos da vida, né? Então, claro. Alguns tipos de carboidrato, né? Então, assim, é difícil. E se você não tiver um bom alinhamento do teu nutricionista, com o teu paciente e contigo, você não consegue. Então, assim, é preciso trabalhar de forma múltipla. Então, não tem como fazer tratamento do intestino sem ter um nutricionista do lado. Com habilidade para tratar o intestino. Tá? Então, assim, os meus nutris, assim, eu tenho vários nutris que eu amo, que trabalham comigo e outros que mandam pacientes para mim, e que tem essa habilidade. Então, precisa realmente ter essa habilidade. E outra coisa, o paciente precisa entender que a gente vai retirar e vai reintroduzir. Essa é a grande liberdade de se alimentar. E geralmente são 40 dias, né? São 40 dias, mas a gente leva isso, né? Vai período de reintrodução. A gente pode fazer alguns testes também, por exemplo, do hidrogênio inspirado, mas assim, é alimento. Você retira tudo, depois vai colocando. E assim, a gente tem que também favorecer a autogestão desses pacientes. A gente tem que saber que, olha, isso aqui me fez mal, eu comi isso, mas será que foi isso? Um recordatório alimentar, um recordatório de emoções, sabe? O caderninho ali que você anota tudo, para depois gerir aquela informação junto, fazer uma gestão compartilhada com o seu gastro, com o seu nutricionista e caminhar nisso, bem melhor. E uma coisa que todo mundo não gosta de falar, mas é sempre importante falar, o uso do álcool, né? Porque assim, o álcool é utilizado ali na vida social, né? Eu acho que é o mais difícil que a gente tem para negociar com o nosso paciente, porque ele faz parte, às vezes, de uma rotina de sentar com o marido, de sair com as amigas, e o autointestino. Olha, Camila, é assim, dizer que faz bem não faz.
mesmo pequenas quantidades de álcool vão alterar a qualidade da microbiota. Tá? A gente tem o que é dose saudável de álcool, a gente tem o que é consumo saudável de álcool pelo OMS, mas mais do que só quantidade, é por que você bebe. Por que aquilo é tão importante? E a gente passou por um período muito difícil da pandemia, as pessoas começaram a beber muito mais. Então ficaram isoladas, então e o aumento do consumo assim, de álcool foi muito. Na pandemia a gente parou de fazer atividade física, muitos pararam de fazer, aumentou muito o sedentarismo e aumentou muito o consumo de álcool e drogas. Então assim, e também de tabaco, então o cigarro eletrônico aí que está em tudo que é lugar. E aí, se você bebe, você vai ter ali um efeito negativo na tua microbiota, não tem jeito. Além de ser a microbiota, não te convencer, eu vou te convencer. Baixa a sua testosterona, aumenta seu estrogênio, dificulta o sono, porque as pessoas acham que bebem para dormir, elas não têm sono de qualidade. Aumenta a gordura, porque a gente diminui a oxidação de gordura, então se a microbiota não te convenceu, eu já te dei mais aí 5 motivos para a gente pensar no álcool, né? E o álcool, sim, é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de cólon, de intestino, tá? E inúmeros outros cânceres também. Então, beber não é uma saudável. A questão é que é social, tá em tudo que é lugar. Então, também tem todo um ritual, da bebida, hoje com vinho, com alguns degustadores, tudo bem, não é saudável. Qual a importância do movimento para o intestino? Bom, o movimento, qualquer movimento vale a pena, não só para o intestino, mas para a saúde geral. Antes a gente dizia, tem que fazer tantos minutos. Sair do sedentarismo vai valendo. Quanto mais a intensidade, isso é uma característica da medicina do estilo de vida. Então, é um remédio que a gente prescreve de intensidade. Quanto mais intensidade, mais efeito eu vou ter. Então, quanto mais minutos eu me colocar em movimento, melhor para mim. Então, melhor a minha mortalidade, melhor os meus ganhos em saúde. O intestino, 30 minutos por dia de uma atividade leve, moderada, é maravilhoso. Tá? Por quê? Porque eu vou fomentar esse movimento do intestino. Faz parte da prescrição médica. Aí vai lá com o personal vai lá e faz o treino, ou a gente faz aumento da atividade no dia a dia. Eu te falei do movimento, Então, quebrar esse tempo sentado, o tempo que a gente passa na frente do computador, nas reuniões. A gente passa hoje muito tempo na externa, Então, até o nosso lazer hoje não parado. Então, a gente pouco sai, pouco se movimenta. Então, a gente precisa quebrar isso. E assim, tem um estudo que eu acho super interessante a gente falar aqui, que é o tempo parado na frente da televisão. O tempo sentado na frente da televisão ainda é pior, porque a gente come mais. Tá? Então é diferente do tempo sentado quando você está trabalhando. Então, com o tempo sentado na frente da televisão, você consome mais calorias. Então, ele é muito pior. Porque além de você estar parado, você ainda tem um consumo alto de calorias e geralmente remédios gordurosos. Tem uma pergunta aqui de seguidor que a gente colocou na caixinha e ele fala assim: eu tenho problema de intestino, eu posso usar probiótico? Pode, desde que na hora certa. Então não adianta pegar aquele probiótico lá prescrito lá na farmácia sem fazer nenhuma avaliação, porque você pode simplesmente piorar, começando com um probiótico, você de repente pode ter alguma outra manifestação e aumentar os gases, aumentar o desconforto. Então, assim, se o diagnóstico correto, não tem tratamento assertivo, mas todo mundo toma hoje. Pois é. É isso que eu queria falar contigo. Parece que assim, todo mundo vai na farmácia, principalmente quem viaja para fora do país, já traz ali um combo, do ômega 3, dos probióticos e passa o ano todo tomando probiótico. Então, assim, tem necessidade de fazer? Qual o momento certo para fazer? Então, assim, probiótico é a cereja do bolo. Tá? O bolo a gente faz com o estilo de vida. Tá? Alimentação saudável, verduras, frutas, grãos integrais, se movimentando, tendo um sono de qualidade, tendo um relacionamento saudável. Aí tu faz o bolo. Aí tudo bem, quando o bolo tá legal, tu vai lá e pá, põe a tua cereja do bolo, que é o probiótico. Mas você precisa fazer aquilo acontecer. Senão não dá certo. Não dá certo, Tem uma outra pergunta aqui, que foi feita pela Flávia, nossa seguidora aqui das redes sociais da Fama de Saúde. Ela perguntou o que o médico do estilo de vida faz. Todo mundo pergunta, Eu acho que a Flávia acertou aqui nessa. Bom, o médico de estilo de vida, ele avalia o estilo de vida, ele pode fazer uma avaliação de estilo de vida e dizer assim, olha, você precisa te dar uns dados objetivos de como você está com o seu estilo de vida. A gente tem ferramentas para isso. Mas, principalmente, auxiliar e ser um suporte para a mudança. Então, assim, oferecer educação em saúde, ferramentas, habilidade
para que esse paciente se autorresponsabilize, faça a autogestão. Como é que a gente faz isso? Colocando aquilo da maneira mais prática possível. Para ele, né? Para ele. Colocando no dia a dia dele. Então, a minha alimentação, eu quero melhorar. Como nós vamos melhorar isso? Não, eu vou colocar uma fruta e uma verdura por dia. Ou quanto tempo? Vou colocar uma verdura no almoço, uma verdura no jantar e vou experimentar. São coisas muito simples, mas tem muita ciência por trás disso. Medicina do estilo de vida é ciência. E assim, Comprovado. só simplifica quem sabe muito, né? Eu acredito muito nisso. Quando a gente dificulta a fala, quando a gente dificulta, a gente se põe numa posição de pedestal, isso tudo atrapalha quem mais precisa para o paciente, né? E a MEV quer isso, né? A MEV coloca o profissional de saúde como suporte e apoio. Não é a pessoa, não é o médico ou o profissional de saúde que vai prescrever o cuidado. O cuidado ele vai ser alinhado com as características e com a disponibilidade do paciente. Ele é o maior especialista da mudança. Só ele sabe a vida, o que cabe. Então, é muito mais tranquilo fazer desse jeito. Todos estão preparados? Não. Não. Mas, hoje, muita gente quer fazer diferente. Muita gente quer ter mais saúde, ter hábitos cada vez mais positivos e saudáveis. A gente não está falando de uma vida chata, que todo mundo tem que fazer tudo perfeito. Não é isso. A gente está falando que a gente tem que ter consciência para fazer melhor. Sempre melhor, né? Sempre melhor. E que a gente vai ter recaída, que a gente vai ter momentos que a gente não vai se alimentar bem, que a gente vai ter problemas maiores e que a gente pode até se abandonar, e tudo bem. A gente se acolhe e segue. Porque estilo de vida é contínuo a vida toda. Não é um momento, não é aquilo que vai se... não é uma coisa impositiva. Né? É um caminho, é uma jornada mesmo de bem-estar. E eu acredito assim, como é linda essa jornada, né? Porque assim, as pessoas vão se modificando, a gente também, sendo facilitador, se modifica no processo. Mas assim, eu queria que tu deixasse aqui 3 dicas para ter um intestino saudável. Primeira coisa, uma alimentação rica em frutas, verduras e grãos integrais. Deixando de lado aí, ultraprocessados. Então, tudo que você for lá no supermercado, faz barulhinho, tem mais de 4 elementos, já vai deixando de lado. Movimento. Então, se movimentar é muito importante para o intestino. Então, o movimento de leve e moderado. Não precisa ir para academia, pode caminhar, pode dançar em casa, pode brincar com o filho. E quanto mais tempo, mais minutos, maior intensidade, melhor. Mais modificações. E cuidar do gerenciamento de estresse, né? Acho que todo mundo precisa disso hoje. A gente conseguir realmente se avaliar, né? Ou procurar alguém que consiga avaliar isso pra gente. E fazer um portfólio de gerenciamento, né? Então, meditação, relaxamento, escrita terapêutica, yoga, atividade física, que é um ótimo gerenciamento de estresse. E escrita terapêutica, e tu faz o quê? Colagem? Eu faço colagem terapêutica, faço escrita terapêutica. Explica isso, porque eu acho assim, cada um tem, é isso que eu acho importante, que cada pessoa encontra dentro da sua rotina uma forma de se conectar com ela mesma, né? E com o mundo. Eu gosto muito de quando eu tenho os meus acompanhamentos e os meus pacientes, a gente cria uma história, né? A gente cria uma conexão muito grande. E aí eu faço essas colagens, né? Então, que é essa trajetória deles, aí quando eles terminam esse projeto, as fases do projeto, a gente entrega. Mas o que eu tenho colagens lindas. E as escritas terapêuticas é fazer a pessoa se ouvir, porque às vezes a gente não para. E quando a gente escreve, e assim, a dica é, escreva sem pudor nenhum. O quanto você quiser. Não faça a perguntinha lá do gatilho, vai escrevendo. No outro dia lê. A gente vai ver que tem tanta coisa guardada dentro da gente, que a gente não gerencia, que a gente não olha, que está aqui guardadinho, e que afeta tanta gente. Eu tive uma experiência linda com uma amiga minha. Ela fez uma escrita terapêutica com o terapeuta dela e ela me escolheu para ler. Nossa, aquilo foi de um momento assim, eu me senti tão especial, porque ali tinha tudo o que ela estava desejando. Isso foi na passagem do ano passado para esse ano. E aí eu vi assim, o quanto eu fui especial ali na jornada dela, de ouvir, né? Então, a escrita terapêutica tem essa beleza, né? De você Carta de intenção para a saúde. Tem coisa mais linda que isso? Você fazer uma carta dizendo o que você quer para a sua saúde, para a sua vida, para os seus relacionamentos daqui um pouco. Então, assim, a gente precisa colocar no papel, né? É bom colocar no papel. Isso para algumas pessoas faz sentido, para outras não. Mas para quem faz sentido, é sim um grande suporte. É um apoio e é uma maneira de a gente tomar consciência sobre algumas emoções que a gente não faz isso no dia a dia.
A gente tem um quadro aqui, porque esse aqui é o front check, né? Então eu falo uma palavra ou uma frase e você responde. Então, última compra. Caramba. Caneta. A Fabrícia não é consumista, né? Não, mas eu adoro papelaria, né? Papelaria, livro, né? Adoro livro. Comida predileta. Pastel. Pastel. Adoro pastel. Canudinho. Mas Tudo eu que tem glúten, mas eu não como. Mas ficou aquela questão da comida, do comfort food, da comida emocional lá da infância, porque eu comia glúten, aquele creme eu gosto. Tá. E viagem dos sonhos. Caramba, a próxima que eu fizer contigo, com a minha família, com meu marido, sabe? Eu não sou muito ligada em lugares, eu sou ligada em pessoas. Então isso me emociona? Mas é verdade. Então, assim, se a gente for pra ali, do ladinho, e tiver com pessoas que eu amo, que aquilo ali seja legal pra mim, tá ótimo. E a próxima? Porque senão que eu tô viva, eu tô bem e tô indo pra cima, sabe? Uma dica da gastro. Acolha suas emoções. Olha, a dica da gastro, acolha suas emoções. A gente Bem potente. Nós somos seres conectados, né? E eu acho que o grande problema hoje da humanidade é que a gente teve que endurecer muito para sobreviver. Então, nos consultórios a gente vê muita dor, muita dor. E muito porque a gente simplesmente teve que endurecer. Então, acolher as emoções, saber lidar com elas. Eu acho que hoje o nosso grande desafio é a saúde mental, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. Eu trabalho com Ministério do Intestino, é todo tempo. E a gente acabou aí, por muito tempo, aí, se afogando nas emoções. Uma pessoa inspiradora. Você. Ah, te amo. Mas é verdade. Eu acho assim, eu acho legal a gente ter pessoas que estão muito próximas da gente e que nos levam para um lugar melhor. Então, assim, quando eu penso assim, numa pessoa que me desafia, que me apoia, que me dá suporte, você não tem outra pessoa, né? Então, assim, é uma relação de muito afeto, de muita troca, de muito amor, né? Então, é isso. Então, assim, eu tenho grandes pessoas ali que, nossa, grandes nomes, mas quando a pergunta veio e foi você mesmo. Colhe. Obrigada. Colhe você. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Te amo. Eu também te amo. E, assim, porque eu te admiro muito. Você é uma pessoa muito importante para mim e muito importante para os seus pacientes, por ter essa visão empática que você tem. Então, uma gastro, falar de emoções, falar de intestino, ter coragem de falar e desmistificar as coisas, isso faz muita diferença no nosso meio, né? E, assim, o teu sucesso e a gratidão que as pessoas que convivem com você e seus pacientes também, tá? Então eu quero agradecer você que ficou aqui com a gente nesse podcast muito especial. Esse podcast foi muito legal. Os nossos apoiadores, que é a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e a Clínica São Moreno. Então eu encontro vocês no próximo Frontcast e não esqueça de ficar ligadinho nas redes sociais da Front Saúde. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno.